Oi pessoal, então esse aqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero fazer a respeito de álgebra linear, tá? Então esse primeiro vídeo aqui eu quero introduzir a definição do que é um corpo, tá? Eu só quero deixar a observação de que eu não vou ser muito rigoroso com o contexto algébrico, mas da álgebra abstrata em si, tá? Eu vou trabalhar a definição de corpo, mas não vou desenvolver teoria de corpos, tá? Aqui eu vou fazer só a definição de corpo, que é necessário para você entender, né, a definição de espaço vetorial, que inclusive vai ser o assunto do próximo vídeo, tá bom? Então vamos começar aqui, né? Então a primeira pergunta, que é a pergunta base aqui desse vídeo, é essa aqui. O que é um corpo, tá? Então aqui, sem segredo nenhum, a gente vai começar com a definição dessa estrutura algébrica chamada corpo, tá bom? Então o que vai ser um corpo, né? Um corpo, ele vai consistir de alguns objetos, tá? Então, primeiro, ele vai ser um conjunto, certo? Ele vai ter elementos aí, tá? E ele vai ser munido de duas operações, certo? Então, você pensa num conjunto de elementos aí e você tem duas operações aí que são operações binárias, tá? Esse nome aqui é importante. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que você sempre vai operar dois elementos desse conjunto do qual a gente está falando e o resultado dessa operação também vai ser um elemento do mesmo conjunto que nós estamos chamando de K, certo? A gente coloca esse tracinho aqui do lado, né, que é para ficar um pouco mais estilizado, para mostrar que ele tem um papel importante no que a gente está falando, tá? Então, recapitulando aqui, um corpo ele é um conjunto e ele é munido de duas operações. A primeira operação a gente chama de adição e a segunda operação nós chamamos de multiplicação, tá bom? E são operações binárias, pois o resultado que nós obtemos são elementos do conjunto K e, além disso, os elementos que nós operamos, a gente sempre pega dois elementos aqui do conjunto K também, certo? Então, continuando, não é só isso a definição de corpo, tá? A gente tem um conjunto, nós temos duas operações, tá? E esse conjunto com essas operações precisam satisfazer uma série de propriedades, tá? Precisam admitir algumas propriedades para que a gente possa dizer que isso aí é um corpo, tá bom? Então nós temos um conjunto e duas operações e a gente precisa que algumas propriedades sejam satisfeitas. Então vamos ver que propriedades são essas, tá? Eu vou meio que dar um nome aqui para cada propriedade, tá? A primeira propriedade é a associatividade da adição. Lembrando que nós estamos chamando uma operação de adição e a outra de multiplicação. E o que vem a ser a associatividade da adição? A associatividade da adição é isso aqui, né? Sempre que você pega três elementos aí no seu conjunto K e você realiza a operação de adição dessas duas formas aqui, você vai obter resultados iguais, certo? Ou seja, numa cadeia aí de três elementos que você vai operar, tanto faz você começar com os dois últimos ou com os dois primeiros, certo? Aí você pode se perguntar o seguinte, professor, mas isso não é sempre verdade? Eu aprendi na escola que isso é sempre verdade, tá? Então, aqui eu vou lhe dar uma sugestão de pesquisa, tá? O vídeo eu não quero que fique muito grande, então não vou falar disso aqui, mas pesquise sobre os octônios, tá? É um conjunto numérico aí, de certa forma. Octônios não. Eu acho que os octônios eles não são associativos, tá? Na dúvida, você pode pesquisar sobre os sedênios, certo? Que os sedênios eu tenho certeza que não são associativos de jeito nenhum, mas eu acho que os octônios, se não me falhar a memória, a operação de multiplicação deles, se eu não me engano, ela não é associativa, tá? Então, existem exemplos de operações que não são associativas. Tá bom? Mas aqui na definição de corpo a gente pede que a nossa operação de adição ela seja associativa, tá bom? Ok, então vamos continuar aqui. Essa é a primeira condição que precisa ser satisfeita. Então nós temos um conjunto, nós temos duas operações e nós precisamos dessa condição da associatividade na primeira das operações. Próxima condição é a existência de elemento neutro para essa operação de adição, que é a primeira operação, né? Então, do que essa condição trata? Ela trata aqui, ó, como está escrito, da existência de um elemento nesse conjunto K, tal que
Sempre que você opera esse elemento, que eu estou denotando por 0 aqui, porque é bem conveniente, é uma notação boa, que já dá uma intuição de qual é a propriedade desse elemento, né? Então, esse elemento satisfaz isso aqui. Sempre que ele é operado com qualquer, ó, esse símbolo, esse azinho de cabeça para baixo, significa para todo, tá? Ou então você pode ler também como qualquer que seja, certo? Então, qualquer que seja o elemento do conjunto K, quando você operar com esse elemento neutro, que eu estou denotando por 0, você vai obter o próprio elemento que você escolheu para operar, certo? Ou seja, definição de elemento neutro, tá, gente? Beleza, agora vamos aqui para a próxima condição, que é a existência de inverso aditivo. Quando eu falo inverso aditivo, é com relação à operação de adição, né? Então, do que isso se trata? Isso diz que para todo elemento aqui do conjunto K, certo? Vai existir um outro elemento que também está no conjunto K, tal que quando eu opero esses camaradas, segundo a operação de adição, eu obtenho o elemento neutro, tá? Que eu estou denotando por 0, certo? Isso é o inverso aditivo de um elemento aí do nosso conjunto K, que vai ser um corpo, certo? Nós estamos definindo corpo, tá bom? Ok, próxima propriedade que precisa ser satisfeita é a comutatividade na adição aí, certo? Ou seja, bem simples, sempre que você opera dois elementos do conjunto K, né, com a operação de adição, você não precisa se preocupar com a ordem, né? Você pode trocar aí os elementos de ordem, tá bom? Beleza, então tá tranquilo, né? Então lembrando, o que é um corpo? É um conjunto com duas operações e uma série de propriedades. A gente está na quarta propriedade, falta algumas ainda, tá? Então vamos lá, continuando aqui. Agora a gente vai começar a falar da outra operação, que é a operação de adição, né? Então, aqui nós temos a propriedade de associatividade na multiplicação, que é essencialmente a mesma coisa da associatividade da adição, só que agora para multiplicação, né? Então é isso. O que é associatividade? É você ter a liberdade de escolher onde é que você começa a fazer a operação. Se você começa aqui pelo final ou se começa pelo começo, né? Ficou até esquisita essa frase, mas enfim, é isso, tá? Isso é a associatividade, certo? Beleza. Agora nós vamos para a próxima propriedade, que é a existência de elemento neutro na multiplicação, tá? Eu acho que eu tinha... com relação à comutatividade, né? Eu comentei aqui sobre comutatividade na adição. Você pode se perguntar se qualquer operação não é comutativa. Nós sabemos, por exemplo, que multiplicação de matrizes é uma operação que não é comutativa, né? Então, enfim, são coisas que a gente vai lembrando aí. Certo? Eu tinha esquecido de comentar, eu queria ter comentado isso antes. Existência de elemento neutro na multiplicação. É a mesma coisa que a existência de elemento neutro na adição, só que para multiplicação. Ou seja, vamos lá. Essa propriedade diz que existe um elemento no nosso conjunto K, que a gente vai denotar aqui pelo número 1, porque ele é bem intuitivo, né? O número 1 ele é o elemento neutro na multiplicação de números naturais e tal, números inteiros, reais, enfim. Certo? E ele satisfaz isso aqui, né? Para qualquer elemento de K que você opera com esse camarada, você obtém o próprio cara, né? A gente viu que a gente denotou por 0 o elemento neutro da adição e nós estamos denotando por 1 o elemento neutro da multiplicação, certo? É possível provar que esses elementos neutros eles são únicos, tá? A gente não precisa requerer isso aqui na definição, porque simplesmente com essa definição, essa unicidade vai ser uma consequência futura, tá bom? Mas nesse vídeo a gente não vai entrar nesse mérito não, tá? Aqui a gente está apresentando a definição do que é um corpo e no próximo vídeo a gente vai ver o que é um espaço vetorial. Então, beleza, um corpo, conjunto, duas operações e até agora nós temos 6 propriedades que precisam ser satisfeitas. Vamos para a próxima. E a próxima é a existência de inverso multiplicativo, né? Você vê que algumas coisas vão se repetindo aí, né, para as duas operações. Aqui só tem um cuidadozinho, tá, com respeito ao inverso multiplicativo, que é o seguinte. Todo elemento diferente do elemento neutro da adição precisa possuir um inverso multiplicativo. Então vamos lá, vamos analisar isso aqui um pouquinho
com um pouquinho de calma, tá? Primeiro detalhe aqui, para todo elemento pertencente ao conjunto K, diferente, né? Ou seja, o conjunto K menos o zero. Esse zero é o elemento neutro da adição. Então, note que a ordem que eu estou apresentando as coisas para vocês é bem importante, tá? Porque o elemento neutro da adição que eu defini alguns passos atrás, eu já estou usando ele aqui para falar de uma outra propriedade, certo? Então, a propriedade da existência de inverso multiplicativo, ela vai valer para qualquer elemento diferente do elemento neutro da adição, que nós estamos denotando por zero, tá? Então, vai existir aí, né, o inverso aqui, que é o B. E o que é inverso? Inverso é um elemento que, quando você opera com o elemento dado, você obtém o elemento neutro, né? Aqui nós temos o 1, que é o elemento neutro da multiplicação, tá? Note que quando a gente falou de inverso aditivo, apareceu aqui o elemento neutro, que é o elemento neutro da adição, tá? Então, cada operação com seu elemento neutro, cada operação com seu inverso. Só tem que lembrar do detalhe que quando você fala de inverso multiplicativo, você exclui o elemento neutro da adição, tá? Ok. Então vamos para a próxima propriedade, que é a comutatividade. Eu quero que a minha operação multiplicativa ela também seja comutativa, tá? Eu tenho dificuldade porque a câmera é invertida, aí às vezes eu quero colocar um negócio no foco e eu tiro, né? Mas enfim, acontece. Então, comutatividade é isso aí, acho que vocês já estavam esperando, né? Simplesmente você pode escolher a ordem com que você multiplica. Errei de novo, mas enfim. Tá bom, vou continuar, senão eu vou ficar só nessa das minhas gafes aqui, né? Agora aqui tem um pontinho interessante. Próxima propriedade, que já é a nona, né? É a distributividade à esquerda. O que é a distributividade à esquerda? Agora, nós estamos falando da primeira condição que envolve as duas operações ao mesmo tempo, né? Aqui nós temos a multiplicação e aqui nós temos a adição, tá? Então essa é uma propriedade que vai explicar como é que essas operações se relacionam, tá? Então vamos lá, aqui está dizendo que vale a distributividade à esquerda, ou seja, quando você tem um cara aqui do lado esquerdo, né, e do lado direito você tem um parênteses com uma adição de dois elementos aí, né, com uma soma de dois elementos, você vai distribuir o cara que está à esquerda, por isso que é distributividade à esquerda, tá? E analogamente, você vai ter a distributividade à direita, certo? Que é quando esse camaradazinho aqui, que vai ser distribuído, ele aparece do lado direito, tá bom? E aí você pode fazer a pergunta natural, que é o seguinte: existe alguma estrutura algébrica que é distributiva à esquerda e não é distributiva à direita? Sim, existe. Inclusive, assim, eu não vou dar o exemplo aqui para vocês porque é complicado de explicar, tem que fazer toda uma construção, mas na minha dissertação de mestrado apareceu um exemplo desse, enfim, e acabou sendo um negócio bem bonito, assim, no final das contas, tá? Então, requerer que essas coisas aqui aconteçam não é algo tão trivial quanto parece, tá, gente? Toda essa construção dessa definição aqui, ela faz muito sentido, tá? Enfim, e essa é a última condição que a gente pede para que aquele conjunto com aquelas duas operações seja um corpo, tá bom? Então a gente precisa ter um conjunto. Esse conjunto você já nota que ele não vai ser vazio. Por que ele não vai ser vazio? Porque no meio dessas condições aí a gente está pedindo existência de elementos neutros, né? Então quando você pede existência de um elemento neutro, você já está dizendo que tem um elemento lá no conjunto, tá? Então nós temos um conjunto não vazio, ok? Com duas operações que satisfazem essas 10 condições. Vamos dar uma revisada nelas, ó. Vamos lá. Associatividade da adição, existência de elemento neutro na adição, existência de inverso aditivo, comutatividade da adição, associatividade da multiplicação, existência de elemento neutro na multiplicação, existência de inverso multiplicativo, agora passando, começando a falar, começando não, estou quase terminando de falar, mas enfim. Existência de inverso multiplicativo, comutatividade na multiplicação e as distributividades que relacionam essas duas operações, tá?
Então, essa é a definição de corpo, certo? Que é o que a gente usa para definir espaço vetorial. É importante entender isso aqui, tá? Lembrando que o corpo vai ter duas operações, esse é um detalhe muito importante, tá, gente? Ok? Então, agora, antes de finalizar o vídeo, eu vou apresentar alguns exemplos, tá? Não vou provar que esses exemplos são espaços vetoriais, porque senão o vídeo ia ficar gigante, tá? De certa forma, vai ficar como um exercício aí para vocês, certo? Então vamos lá, alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui eu peguei o corpo dos números racionais, né, que são aqueles que podem ser escritos como frações, tá? Isso aí munido com essas duas operações aqui, de adição e multiplicação, as operações usuais, isso vai ser um corpo, né? E é importante a gente ver o detalhe lá da existência de inverso multiplicativo para todo elemento diferente do elemento neutro da adição. Porque o elemento neutro na adição aqui vai ser o número zero. E o número zero ele não tem inverso multiplicativo, né? Não existe um cara que quando eu multiplico ele pelo zero, eu obtenho o elemento neutro da multiplicação, que vai ser 1, né? Isso aqui não faz sentido, né? Isso aqui entrega 0 igual a 1, tá? É um absurdo, certo? Então, para você ver como é importante aquele detalhe lá na definição de corpo, certo? Ok? Então, próximo exemplo aqui é o corpo dos números reais, certo? Isso aí também vai ser um corpo, vai satisfazer todas essas condições aí, tá? Novamente, a gente está considerando as operações usuais de adição e multiplicação aí agora de números reais, tá bom? Próximo exemplo, números complexos, tá? É a mesma coisa, vai valer tudo bem bonitinho, certo? As operações adição de números complexos e multiplicação de números complexos, certo? Próximo exemplo aqui é o conjunto das... E aqui tem uma coisinha que eu esqueci, que eu tenho que colocar uma estrelinha bem aqui em cima, tá? E daqui a pouco ela vai sumir porque eu não posso editar o documento agora. Mas aqui é o conjunto das classes de congruência módulo um número primo, e eu estou excluindo a classe de congruência nula, certo? Aqui é mais para o pessoal que já fez a disciplina de teoria dos números, tá? Não faz sentido eu começar a explicar o que é esse conjunto, tá? É o conjunto das classes de congruência não nulas, já que eu estou colocando esse asteriscozinho aqui, módulo um número primo, tá, gente? Enfim, o asterisco vai sumir agora, mas fiquem com essa ressalva, tá? Isso aqui é mais para o pessoal da matemática aí, certo? Que fez teoria dos números, tá? Outro exemplo aqui, não sei se vai ser o último, mas é o corpo dos números algébricos. O que é um número algébrico? Um número algébrico é um número que ele é uma raiz de um polinômio com coeficientes racionais, né? Você tem um polinômio aí, deixa eu escrever aqui rapidinho, um polinômio, sei lá, p de x igual a 0 mais a1 vezes x, mais a2 vezes x, blá blá blá, x ao quadrado, desculpa, mais a n vezes x elevado a n. E aí você supõe que todos esses coeficientes aí, coeficientes são os caras que multiplicam as potências de x, certo? Esses caras aí são números racionais, tá? Então você pensa em todos os polinômios desse tipo, beleza. Aí você olha para todas as possíveis raízes desses polinômios. No meio dessas raízes vão existir números racionais e números irracionais, tá? Por exemplo, raiz de 3 ele é um número irracional, mas ele é algébrico, né? E aí o conjunto de todos esses números aí, inclusive vão existir números complexos também, né? E aí o conjunto de todos esses números aí vai formar um corpo com essas mesmas operações de adição e multiplicação de números aí, certo? Tá? Um exemplo aí um pouco diferente, né? E agora alguns exemplos de coisas que não são corpos, né? O conjunto dos números naturais com as operações de adição e multiplicação, né? Primeiro, o número natural, ele não vai ter inverso aditivo, né? Porque o inverso aditivo de um número natural, lembrando que número natural é tudo positivo, né? O inverso aditivo dele vai ser negativo. Só que um número negativo não é um número natural, tá? Então isso já fura a existência de inverso aditivo. Inverso multiplicativo tampouco, né? Sei lá, o 2, o inverso multiplicativo dele é 1/2, só que 1/2 não é um número natural, tá? Então esse exemplo aí, ele fura várias coisas necessárias para a gente ter uma estrutura de corpo, certo?
Próximo exemplo, números inteiros, né? Nesse exemplo a gente até tem inverso aditivo, mas não tem inverso multiplicativo, por exemplo, certo? Aqui, o conjunto das matrizes quadradas, n por n, né? Isso aí não vai ser um corpo, porque, como eu falei, né? A gente pode pegar exemplo de matrizes que a multiplicação não comuta, tá? Isso é fácil, não vou fazer aqui porque o vídeo já está ficando longo, né? Já tem 20 minutos, tá? E aí, por último, tem os quaternios, octônios e sedênios, que eles não vão ser corpos, tá? E aí eu deixo para você pesquisar, certo? Então é isso, pessoal. O vídeo já tá ficando longo, tá? Muito obrigado aí para quem assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta do nosso conteúdo aí, se inscreve no canal. Então é isso, até o nosso próximo vídeo.